Com Brasília como capital federal, abriga um acervo cultural e arquitetônico bastante diversificado, representado inclusive pelas edificações das representações diplomáticas que aqui estão sediadas na nossa cidade, sendo que vários projetos são de autoria de arquitetos brasileiros, como é o caso da Embaixada da Bélgica, onde hoje o Casamundo se encontra e é recebido pelo embaixador Peter Quars. Embaixador, é uma honra receber o Casamundo aqui na Embaixada da Bélgica para a gente falar um pouco sobre a história do seu belo país, conhecer um pouco sobre ele, bem como sobre as relações com a nossa cidade e com o Brasil. Seja bem-vinda. Bom, vamos começar primeiro, embaixador, falando da relação do Brasil com a Bélgica. Sabemos que a Bélgica e o Brasil têm relações históricas de amizade que vêm praticamente desde a época da independência de ambos os países, né? O Brasil em 1822 e a Bélgica em 1830. E de lá para cá esses laços vêm sendo reforçados, principalmente em razão de cooperação em diversos setores, né? Como o setor acadêmico, como tecnologia, a ciência. E a gente sabe também que várias empresas belgas estão aqui no Brasil. Ademais, a gente tem os arquitetos, nós temos também os pesquisadores, que de ambos os países estão envolvidos em projetos bastante inovadores. Ou seja, a gente vê que essa parceria entre Bélgica e Brasil é bastante estreita e é baseada em valores comuns e interesses mútuos. O senhor poderia nos contar um pouco sobre o seu país e contar sobre essa relação entre a Bélgica e o Brasil? Sim, obrigado pela pergunta. É verdade, as relações são muito velhas desde do início da existência da Bélgica, em 1830. No início não havia tantas relações práticas. O Brasil sempre foi um destino de vários belgas. O primeiro ministro, o primeiro diplomata belga no Rio de Janeiro foi um grande artista, o Benjamin Marie, e nós publicamos livros também com as obras dele sobre o Brasil, Rio de Janeiro em particular. Havia uma amizade também entre o imperador Pedro II e os nossos monarcas na Bélgica, que eram bem profundas a amizade. Mas as relações só começaram, na verdade, durante a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil escolheu certo, então foi parte também da aliança que se bateu na Europa ao lado da Bélgica e que ganhou a guerra depois. Para agradecer o Brasil pelos esforços na liberação da Bélgica, os reis da Bélgica fizeram a primeira visita de Estado de um chefe de Estado europeu ao Brasil em 1920. E lá foi o início verdadeiro da expansão dos laços e das relações entre os nossos países. De maneira muito prática foi, por exemplo, a fundação da Belgo-Mineira, que fica na origem da industrialização do Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, e que permanece até agora também com atividades industriais no estado de Minas Gerais, mas em seguida seguiram muitas outras empresas que contribuíram de maneira significante ao desenvolvimento do Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa cooperação se amplificou com muito mais investimentos que ainda são o nosso orgulho agora quando nós falamos das relações bilaterais econômicas entre os dois países, porque a Bélgica permanece um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil até hoje. É bastante interessante, né? E pelo que a gente sabe também, a Bélgica escolheu na América do Sul
o Brasil como o primeiro país para se estabelecer uma embaixada. Então, isso é bastante simbólico em termos de parceria entre nossos países. Absolutamente, sim. Bom, falando agora sobre a relação Brasília-Bélgica, né? Eu queria trazer um fato bastante relevante, um fato histórico, que é, desde a primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891, já estava prevista a mudança da capital do litoral para o interior. E logo em seguida, né, o então presidente Floriano Peixoto nomeou um astrônomo belga, né, Luiz Cruz, para poder chefiar uma expedição exploratória aqui no Planalto Central e fazer a delimitação dos 14.400 quilômetros quadrados que estava previsto nessa Constituição. Então, Luiz Cruz, ele reuniu um grupo de expertos, né, um grupo de especialistas, vieram aqui para o Centro-Oeste e fizeram um estudo de aspectos do solo, aspectos climáticos, da fauna, da flora e até mesmo o modo de vida dos habitantes. Ou seja, a gente percebe que a história de Brasília está intrinsecamente relacionada com a história de um belga, Luiz Cruz, que inclusive era amante do Brasil, né? Segundo relatos, ele gostava muito do Brasil, tinha uma relação muito próxima também com o imperador Pedro II. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho, embaixador, sobre Luiz Cruz, né? Como foi essa missão e aspectos do legado belga aqui na nossa cidade e no Brasil. Boa pergunta, muito obrigado. Sim, uma história bem complexa. O Louis Cruz nasceu muito perto do lugar onde eu moro, na Bélgica, mas infelizmente ele está quase esquecido na Bélgica. Então foi de fato o imperador Pedro II que trouxe o Louis Cruz, que convidou o Louis Cruz para explorar o Brasil como astrônomo e geógrafo. Ele faz parte de vários cientistas europeus que percorreram a América Latina toda. Mas depois da proclamação da República, o governo brasileiro pediu de estabelecer um grupo de cientistas para determinar o lugar onde a nova capital seria construída. E durante uma expedição que durou várias semanas, até meses, a expedição Cruz determinou o Planalto e o lugar onde se encontra agora a capital federal como lugar perfeito para construir Brasília. Como todos sabem, a capital não foi construída imediatamente. Foi a visão do Juscelino Kubitschek que determinou muitas décadas depois de começar a construção. Mas o nome de Cruz ainda está muito vivo, bastante vivo, aqui em Brasília. O planetário de Brasília, que é um lugar maravilhoso, é chamado o Planetário Louis Cruz. Quando você visita uma cidade como Pirenópolis, também tem outros vestígios da missão Cruz, tem uma bela placa também em Pirenópolis. E o acervo do Louis Cruz ainda está preservado e os cientistas podem também consultar as peças, não somente dele, mas todos os cientistas, a grande maioria brasileiros, que fizeram aquele trabalho juntos. O Louis Cruz só determinou o lugar, mas foi o Juscelino Kubitschek que tinha a visão também de convidar pessoas como Lúcio Costa para os aspectos urbanísticos, o plano, e o arquiteto Niemeyer para a arquitetura. Isso não tem nada a ver com o Louis Cruz. Eu queria até aproveitar e trazer as palavras que Manuel Mendes trouxe em seu livro Cerrado de Casaca, palavras que estavam no relatório de Luiz Cruz, que é: nutrimos, pois, a convicção de que a zona demarcada
apresenta a maior soma de condições favoráveis possíveis de se realizar e próprias para nela edificar-se uma grande capital que gozará de um clima temperado e sadio, abastecida com águas potáveis abundantes, situada em região cujos terrenos, convenientemente estudados, poderão facilmente ser ligados com o litoral e os diversos pontos do território da República. Exatamente o que a gente isso. percebe que Brasília hoje está no centro e ela tem essa localização privilegiada que ela consegue se conectar com todos os pontos do nosso território da América do Sul. A partir de 1960, a transferência da capital para o interior passou a movimentar também os países a pensarem na transferência de suas embaixadas aqui para Brasília. E já em 1960, Juscelino Kubitschek entregou esse lote de número 32 para o então Ministério de Relações Exteriores da Bélgica, que começou a planejar a construção de toda essa edificação. Então, em 1970, esse prédio começou a ser construído, né, de autoria de 2 arquitetos brasileiros que pensaram muito nessas características de Brasília à época, modernidade com brutalismo e, obviamente, associando as nuances específicas do país belga. Embaixador, a gente gostaria de conhecer um pouquinho como é que foi a transferência da Embaixada da Bélgica aqui para Brasília, esse processo de construção dessa embaixada. E gostaria também que o senhor falasse um pouquinho sobre os jardins da embaixada que foram projetados em 1971 por Burle Marx. Sim, a Bélgica decidiu desde o início de transferir a embaixada do Rio de Janeiro para Brasília. Já em 1960, o nosso chanceler, o Pierre Wigny, visitou Brasília, acompanhado pelo Juscelino Kubitschek, o presidente mesmo. Ele também acompanhou o chanceler. Eles visitaram juntos também a área onde ficam agora todas as embaixadas e foi então decidido também de estabelecer a Embaixada da Bélgica neste lugar aqui. E na embaixada ainda temos a placa fundadora da Embaixada da Bélgica, com a data também de 1960. Então, a construção começou, não foi fácil, eu li os arquivos daquela época, não foi fácil, porque houve naturalmente uma resistência também dos diplomatas no Rio de Janeiro, que não quiseram mudar para o interior do país, onde não havia nada naquela época. Mas nós começamos a construção, em primeiro lugar, a residência, que é uma estrutura concreta de um arquiteto brasileiro que é muito pouco conhecido, não temos muitas informações sobre ela, mas a residência sobreviveu até agora, sem mudanças maiores. E o primeiro embaixador mudou do Rio de Janeiro para Brasília em 1971. O 2, qualquer. E depois começou a construção da chancelaria, que é uma estrutura em aço. Não é concreto, mas é aço. E as outras construções também no terreno. Isso foi feito primeiro e a embaixada mudou também em 1972. Nós pedimos o grande arquiteto Roberto Burle Marx para fazer a paisagem dos 2,5 hectares da chancelaria e da residência. Ele fez e nós executamos mais ou menos 80% deste projeto, sobretudo o jardim da residência e das outras habitações, e que permanecem até agora. Então é um jardim monumental, tem aspectos arquitetônicos no jardim,
e as plantações também, porque o Burle Marx queria só plantas nativas do Cerrado. E por isso o aspecto do jardim é um pouquinho austero, é muito verde, não tem muitas cores, mas dá para fazer também uma coisa mais pessoal. Vários embaixadores plantaram outras plantas, plantaram flores, etc. Mas a estrutura de base e todos os elementos do projeto do Burle Marx ainda estão, e nós tentamos muito, nós nos esforçamos para preservar e também estabelecer o projeto de origem. É muito trabalho, mas nós temos muito orgulho fazendo isso. É muito importante fazer essa manutenção do jardim, que é algo muito característico, né, de Brasília e da Embaixada da Bélgica. E falando ainda sobre a Embaixada, nós sabemos que as representações diplomáticas aqui em Brasília, elas têm um grande acervo de obra de arte, né, que representa a característica de cada país. Aqui dentro da Embaixada, que obra de arte o senhor mencionaria como importante ou bastante simbólica para o seu país? Eu pessoalmente tenho muito orgulho de uma grande tapeçaria que fica na sala de jantar. A Bélgica também é um país muito conhecido pelas tapeçarias. Uma velha tradição que data já do século XIV, mas que permanece até hoje. E ainda temos manufaturas de tapeçarias. Aqui em Brasília temos uma peça quase única no mundo, uma tapeçaria que data de depois da Segunda Guerra Mundial, de 3 artistas que queriam recriar, dar uma nova criatividade na arte da tapeçaria. E temos lá uma obra modernista também, mas figurativa. Eu acho que isso tem um lugar específico também em Brasília. Tem uma conexão cultural entre aquela obra de arte e o caráter de Brasília. Faz pensar algumas culturas que ficam na Praça dos Três Poderes, as figuras. Então eu gosto muito desta obra, sim. Aqui temos a tapeçaria no grande salão, também é uma obra belga, e nós escolhemos essa tapeçaria porque tem um motivo floral. E achamos que a tapeçaria fica muito bem aqui em relação com o jardim também. Então tem uma conexão aqui de uma obra de arte belga, uma tapeçaria, com o jardim do Burle Marx. Aqui nós temos o grande retrato oficial do rei Filipe e da rainha Matilde. Eles visitaram o Brasil várias vezes. Por exemplo, em 2010, quando eles chefiam a grande missão econômica belga ao Brasil, e também com uma visita à capital Brasília, e depois eles também assistiram como rei e rainha à Copa do Mundo em 2014 e às Olimpíadas em 2016. Aqui na entrada temos o busto da rainha Elizabeth. Ela era uma grande dama e acompanhava o rei Alberto durante a visita de Estado. E por falar em cultura, embaixador, como o senhor já mencionou em cultura, a Bélgica é conhecida por sua riqueza cultural, especialmente relacionada à gastronomia. Eu me recordo que em 2019, um chefe brasiliense, o Louis Veronese, ele foi para a Bélgica, para Bruxelas, para participar de um festival gastronômico, e lá ele apresentou produtos da região, como o pequi e o cupuaçu. Quais são as outras ações relacionadas a uma vida cultural que a Embaixada vem promovendo aqui na nossa cidade? Sim, sobretudo isso são mais iniciativas privadas de pessoas. A Embaixada não tem uma programação, uma ação específica para promover. Não é nosso papel. A Bélgica é um país bem complicado,
porque temos um Estado federal como o Brasil e temos regiões como os estados do Brasil. Mas as nossas regiões têm muito mais poder e competências do que estados aqui no Brasil. Toda a parte cultural também da educação fica com as nossas regiões. O Estado Federal não pode agir lá. Mas, com certeza, quando nós somos convidados para apoiar, para promover uma ação, uma pessoa, nós sempre fazemos. A nossa ação cultural é mais no ambiente de grupos. Tem a União Europeia, por exemplo, que organiza festivais, tem também a francofonia, mas também a comunidade germanófona também organiza festivais de filmes, etc. Nós acreditamos muito que a cultura une os povos e os países. Nós temos uma programação cultural limitada, mas baseadas em pedidos de artistas belgas. E sempre somos uma casa aberta para organizar exposições, concertos, etc. Brasília é a capital federal, é a terceira cidade do país, então precisa também de uma atividade cultural internacional. O público brasileiro merece também esse contato com o mundo. E a Bélgica está bem pronta para ajudar e para facilitar. Bom, por último, nós vamos falar sobre alguns eventos, algumas visitas importantes que acontecem aqui na nossa cidade. Brasília, por ser uma capital federal, por ser sede do governo federal, nós recebemos aqui várias visitas importantes, várias efemérides ocorrem aqui na nossa cidade. E em relação à Bélgica, né, assim, vários fatos curiosos. Um deles antigamente, quando foram estabelecer a pedra fundamental da embaixada, né, por um equívoco, colocaram uma pedra no terreno vizinho. É verdade. E o Ministério de Relações Exteriores chegou a fazer um evento oficial, né, para a colocação da pedra, mas logo em seguida teve a notícia de que a pedra tinha sido colocada no terreno da embaixada ao lado. E aí o Itamaraty rapidamente fez um evento menor, né, um evento para colocar a pedra no lugar correto e fazer toda a cerimônia da pedra fundamental, né? Algum outro fato curioso, embaixador? Alguma outra visita relevante que tenha acontecido aqui na nossa cidade? Sim, mas a anedota mas fala muito sobre o estado do Brasil naquela época. Não havia nada. Então, uma confusão era muito bem possível, mas foi corrigido muito rapidamente. Assim. Outros eventos, houve uma visita de Estado do rei Balduino e a rainha Fabiola em 1964. Foi um mês depois do golpe militar, um momento muito difícil. Hoje em dia seria impensável organizar uma visita de Estado, mas naquela época foi a coisa normal para fazer. Então ocorreu já aqui em Brasília. E foi também a última visita de Estado do monarca belga aqui no Brasil e espero muito poder facilitar ou organizar uma nova visita de Estado. Mas a grande maioria dos nossos chanceleres visitaram Brasília e tem várias cooperações. A memória de uma embaixada não é muito sofisticada, então, como você sabe, Renata, diplomatas chegam e voltam para casa ou para um outro país. Mas nós publicamos um livro sobre as relações entre a Bélgica e o Brasil, e Brasília também tem um papel muito importante naquele livro,
que é maravilhoso, e a intenção é de continuar as pesquisas para fazer claro como a Bélgica e Brasília são parceiros, e como como a cooperação pode também continuar. Sim, sem dúvida alguma, a relação da Bélgica do Brasil, como nós mostramos aqui, é uma relação antiga e vem cada vez se fortalecendo em razão dessas diversas cooperações. Embaixador, por último, queria fazer uma pergunta para o senhor. O que de Brasília o faz sentir em casa? É a minha casa. A qualidade de vida aqui em Brasília é excepcional. Foi por uma boa razão que você já mencionou e que está escrito pelo Cruz mesmo, os fatores por que a capital do Brasil fica aqui. Sobretudo tem a ver com a qualidade do ar, a presença da água, da natureza. E para mim também vou sentir falta muito da minha casa e sobretudo do meu jardim. Brasília é muito verde, gosto muito disso, e o fato de poder viver fora cada dia do ano é maravilhoso, é maravilhoso. Então, minha família e eu nos aproveitamos também das possibilidades culturais que a cidade oferece. É sempre um prazer receber amigos, família em Brasília, mostrar também o que é a cidade. Brasília é uma cidade única no mundo, não tem outra cidade assim, e às vezes não é tão fácil entender o que é Brasília, não é muito óbvio, mas com o tempo posso muito bem entender a paixão que os brasilienses têm pela cidade, que é a sua. Bom, é por isso que nós chamamos que Brasília, o nome desse programa é Casa Mundo, né? Que Brasília é casa para o mundo, né? Um mundo diversificado, cheio de culturas, que convivem muito bem no mesmo espaço. Então, embaixador, muito obrigada por receber o Casa Mundo aqui na Embaixada, para que a gente conheça um pouco do seu belo país, para que a gente conheça detalhes das relações entre o Brasil, Brasília, né, e a Bélgica. Muito obrigada, embaixador. E agradeço, Renata, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu país e sobre as nossas relações maravilhosas.